E aí, gente, como é que vocês estão? No vídeo de hoje estou trazendo conteúdo diferente pra vocês, que eu vou estar mostrando todos os desenhos de 2022. Bom, gente, tem alguns desenhos aqui que eu não postei no canal, mas eu vou estar mostrando todos, até os que eu fiz em off, porque alguns foram presentes, outros foram pra mim mesmo, sabe? Então, eu vou mostrar todos. Então, antes de eu começar a mostrar, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação. Assim você não perde nenhum vídeo que eu postar. Bom, começando aqui com esse desenho aqui do Naruto, no modo Baryon, né? Foi o meu primeiro desenho de 2022 e foi pro quadro Refazendo Artes dos YouTubers, que eu fiz do Jovem Desenhista. E eu gostei muito dele, por mais que tenha algumas partes do desenho que tá tipo, principalmente o cenário não tá com degradê muito bom, a mistura também não tá muito boa. Mas é um desenho assim, mais ou menos, sabe? Eu acho que eu curti assim. Só a pintura que poderia ser melhor, mas enfim, é isso. O próximo desenho é esse aqui do Uzui, que eu não finalizei ele porque era só um teste mesmo que eu ia fazer pro canal, só que depois eu não curti tanto o rosto dele, do jeito que ficou, aí tá aqui. Quem sabe um dia eu pinto, né, pra ver como é que fica. Eu acho que se eu pintasse direitinho, eu acho que ia ficar bom, sabe? Porque até que os traços ficaram legais, mas aí eu decidi fazer outro. Bom, gente, esse desenho aqui do Boruto e do Kawaki, eu fiz o fundo aqui, o karma deles, né, de cada um. E foi um desenho bem simples, não tem muito segredo, tipo, não tem uma técnica que eu fiz diferente, mas é um desenho bonitinho. A pintura ficou boa, os traços também, e eu gosto dele. Esse desenho aqui do Tobida Conan foi para um quadro que eu fiz, que é refazendo as artes do Voice Makers. Eu peguei uma cena do, se eu não me engano, Amigo Oculto da Akatsuki, aí eu refiz, né? Eu curti até, só acho que o cenário, tá vendo, tá bem sem graça. Hoje em dia o cenário tá bem melhor que eu faço. E é isso, a pintura tá legalzinha também. Acho que só o cenário que eu não curti tanto. Esse desenho aqui, nossa, foi um desenho assim que deu bastante trabalho, que foi pro quadro também refazendo as artes dos YouTubers, só que foi do Arte Pedro esse daqui. E eu curti a referência, eu acho que a pintura ficou legal. A única coisa que eu não gostei muito foi o cenário. Eu não sabia fazer muito cenário nessa época, não era tão bom assim. Hoje em dia tá bem melhor, mas é um desenho que tá legal, tipo, ficou realmente muito bonito. Esse desenho aqui do Uzui é o... Inclusive, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Esse desenho aqui era pra ser no lugar desse daqui, ó. Só que eu preferi fazer essa referência que eu acho que ficaria melhor pro canal. E acabei finalizando ela. Tipo assim, deu bastante trabalho, porque o Uzui tem muito detalhe. Dá pra ver que na mão ele tem uma coisinha diferente aqui. Tirando as pedras, né, que ele tem, tanto na bandana quanto até mesmo essas daqui. Então é uma referência que dá bem mais trabalho de fazer, porque tem muitos detalhes. Esse próximo desenho aqui, o do Zoro, e eu curti ele, sabe? Tipo, o cenário ele ficou até que bacana, não ficou tão ruim assim, poderia ter ficado melhor, mas ficou até legalzinho, sabe? O Zoro também, a pintura, dá pra ver aqui na roupa, também aqui no rosto, que a pintura ficou bem homogênea. E é um desenho legal, tipo, não é aquela coisa, tipo, o melhor desenho que eu já fiz, mas é um desenho bom. Esse desenho aqui, gente, nossa, esse aqui deu muito trabalho. Eu lembro que eu fiquei, acho que uns 3 ou 4 dias pra poder fazer ele. Por mais que eu tenha dividido, né, cada dia eu pintava, tipo, ficava 3 horas no desenho. Deu bastante trabalho, porque é uma referência um pouquinho grande, né, tem que fazer os detalhes direitinho. Mas foi um desenho que eu gostei muito de fazer, que eu nunca tinha feito antes. Inclusive, esse Madara aqui, eu acho que é o meu favorito, essa versão dele aqui. Eu acho que ficou o melhor de todos os 5, né? São 5? São 5. E eu curti bastante o resultado. Não, na verdade são 6. Perdão, gente, eu errei nas contas. Esse desenho aqui não foi pro canal. É um desenho que eu gosto dele, mas eu não curto muito o rosto do Madara em si, sabe? Eu não acho que tenha ficado tão bom assim. E o cenário, eu apertei muito o lápis preto, olha só. E ficou muito marcado. Eu pessoalmente, não sei se vocês conseguem perceber, mas eu aqui dá pra ver muito... Tá bem marcado o lápis de cor, sabe? Tipo, eu usei todas as camadas da folha e ficou bem lisinho. Mas é um desenho legalzinho, eu curti até, ficou bom. É um desenho que eu gosto muito, principalmente da parte do Bakugou, que é o cabelo dele. Eu acho que o efeito que eu fiz aqui, ó, tipo nas linhas pra fazer o brilho do cabelo, ficou muito legal. E ficou certinho, sabe? Ficou homogêneo, eu gostei demais do cabelo dele. O Kirishima também ficou bom, a pintura ficou legal e a referência também. E eu curti, esse é um desenho que eu gosto muito. Eu lembro que quando eu fiz essa referência eu curti bastante, porque
eu fiz uma referência própria, sabe? Então até o cenário, como o Minato, eu não copiei de nada. E eu gostei bastante do resultado. O cenário também ficou legal, eu quis fazer ele como se ele estivesse dentro de uma casa, né? Da casa dele. E fiz uma estante aqui com alguns ornamentos. E eu curti bastante o efeito que ficou, principalmente essa pilastra de madeira que ele tá escorado. O efeito que eu fiz de madeira aqui, eu acho que ficou muito legal. Esse desenho aqui, eu também curti bastante. Eu acho que ele ficaria melhor com um fundo, sabe? Pra dar um pouco de destaque pra roupa do Madara, pelo fato dela ser branca. Mas eu gostei bastante do efeito dos 8 portões do Maitogai. Eu acho que ficou muito legal esse efeito aqui de chamas, né? Principalmente o cabelo dele. Deu um pouquinho de trabalho, mas foi um dos primeiros desenhos que eu fiz realmente uma cena de luta, sabe? Que os dois personagens, eles estão tipo juntos, sabe? Na mesma cena. E eu curti muito o resultado, eu acho que ficou muito legal. Só a única coisa que me incomoda um pouco, que eu fui perceber depois, é o cabelo do Madara, que eu poderia ter diminuído ele um pouco. Por mais que o cabelo dele do Madara é grande, eu poderia ter diminuído ele um pouco e feito mais fino aqui, sabe? Eu acho que é a única coisa que eu poderia ter consertado e teria ficado melhor. Esse desenho aqui também tá no quadro Refazendo Arte dos Youtubers. Esse aqui é do A.S. Anderson. Eu curto muito esse desenho, principalmente pelo esse efeito aqui, ó. Por mais que seja um efeito pequenininho, esse efeito de lágrimas que eu fiz aqui ficou muito legal. E principalmente o cenário. A grama não tá aquelas coisas, mas essas rochas que eu fiz aqui, eu gostei muito do resultado que ficou. Eu acho que ficou assim, bem legal e combinou bastante com o desenho, né? E é isso. Esse desenho aqui é um desenho que eu gosto bastante. Esse próximo desenho aqui, gente, da Mitsuri, eu curti também porque foi uma referência que eu criei, né? Então deu um pouquinho de trabalho só pra poder fazer essas tranças. Por quê? Eu queria dar um efeito como se as tranças estivessem batendo um vento no cabelo dela e as tranças estivessem levantado. E eu curti o resultado que ficou. No começo eu deixei as tranças um pouco pra baixo demais, elas não estavam tão suaves. E depois eu consertei o esboço e deixei elas assim, sabe? Como se estivesse batendo um vento. E eu curti o resultado que ficou. Eu acho que se eu tivesse feito um cenário aqui, eu acho que o desenho teria ficado melhor. Porque só esse tomzinho de rosa aqui, eu acho que fica legal o desenho, mas poderia ter ficado melhor. E eu acho que a referência ficaria boa com o cenário, sabe? Mas é um desenho bonito, eu gosto muito do cabelo dela. Este desenho aqui, eu gosto bastante dele. Porque acho que foi o primeiro desenho que eu fiz, assim, de Jujutsu, desses personagens mais secundários, sabe? Eu lembro que eu tinha feito do Satoru Gojo, do Itadori e tudo mais. E eu não conhecia esse personagem aqui. E eu decidi fazer e eu curti bastante, principalmente do rosto dele, né? Eu gostei muito desse rosto dele, eu fiz ele nas duas versões. E eu acho que eu gosto mais desse daqui do que esse aqui. Por mais que o efeito que eu fiz, né, meio azulado, eu curti bastante o resultado. Então eu utilizei bastante tom de azul para dar esse efeito como se estivesse de noite. Só o cenário que é o fundo mesmo, o céu azul, poderia ter deixado ele um pouco mais escuro. E deixado mais escuro aqui e depois fazer um degradê até ficar mais claro. Eu acho que é a única coisa que poderia ter ficado melhor. Mas eu gosto muito desse desenho, acho que eu faria até um quadro dele. Todos eu faria, na verdade, né? Agora esse desenho aqui do Deidara e do Sasori é uma referência bem simples. Eu até curti fazer ele, mas não tem nada demais. É um desenho bonito, sabe? Eu gosto bastante dele. Esse desenho aqui do Eren e do Levi foi uma referência que eu criei. Eu gostei muito de fazer essa referência. Porque foi tudo do zero, sabe? Então fui lá, pesquisei poses que tivessem dois personagens juntos, né? E acabei colocando o Eren e o Levi. E eu curti bastante construir toda a roupa, né? De acordo com a pose. Eu peguei lá a referência do Levi, do Eren, e construir a roupa de acordo com a pose do personagem foi muito legal. E eu acho que eu gosto muito mais nesse desenho. A pose que o Eren ficou, eu acho que ficou muito interessante. Tanto a expressão dele. E em comparação com o Levi, né, eu prefiro o Eren. Eu curti também bastante a pintura, eu acho que ficou muito boa. Agora esse desenho aqui do Tanjiro, né, e do Inosuke, do Zenitsu e da Nezuko, eu curti bastante. Eu acho que é um dos meus melhores desenhos em questão de pintura, assim, pelo fato dos poderes que eu fiz. Então aqui tem a respiração do sol, respiração da besta, do trovão e a Demon Art da Nezuko, né. Eu gostei bastante do efeito que ficou. E principalmente a pintura, eu acho que ficou muito boa. Eu acho que pelo fato de eu ter pintado o fundo de preto, deu bastante contraste para os personagens. Foi uma coisa assim que melhorou bastante os desenhos. Eu ter feito o cenário, sabe? Ter feito um fundo pelo menos, nem que seja preto, faz uma diferença no desenho. Agora esse desenho aqui do Deb
Eu curti muito, principalmente o efeito que eu fiz aqui de luz azul no rosto dele. E também o poder, né, as chamas azuis dele. Eu acho que principalmente essa daqui de baixo, ó, ficou muito legal, ficou muito boa. E essa daqui também, eu acho que o efeito que ficou aqui, eu curti bastante do resultado. Se eu tivesse pintado o fundo de preto ou talvez um azul escuro, eu acho que teria ficado ainda melhor, sabe? Teria dado um contraste a mais. E essa textura aqui que eu fiz nessa pele dele aqui, pra dar o efeito de como se fosse uma pele morta, se ele tivesse costurado mesmo, eu acho que o efeito ficou legal. Esse desenho aqui não tem nem o que falar, tipo, é um dos meus favoritos, esse desenho aqui do Madara com Suzano. Principalmente porque foi a primeira vez que eu utilizei caneta Posca, então fez uma diferença muito grande para poder fazer o Suzano. O fundo também ficou bem legal, poderia ter ficado melhor, mas ficou muito bom, gostei muito do fundo. E principalmente o Suzano, eu acho que tipo, é o personagem principal desse desenho aqui, né? O Madara tá pequenininho aqui, ficou interessante também, mas o Suzano eu acho que ficou muito bonito. E deu muito trabalho, pode parecer tipo que o Suzano aqui na referência tá pequenininho, mas eu devo ter demorado umas 4, 5 horas pra poder pintar tudo, que eu fui fazendo por camada, sabe? Então deu muito trabalho, mas valeu muito a pena. Esse desenho aqui do Kokushiba é um desenho que eu gosto muito, principalmente por causa do cabelo e também por causa do rosto do Kokushiba, sabe? Dá pra ver aqui os kanjis, vou até aproximar pra vocês verem. Os kanjis do Kokushiba ficaram tipo certinho, sabe? Ficou muito bonito e eu curti muito o resultado que ficou. E é isso, né? É um dos meus melhores desenhos, assim, de Kimetsu. Eu gosto muito. Esse desenho aqui é o desenho que tá na capa do canal, né? No perfil. Desenho simples, só um esboço mesmo pra poder colocar, pra ter uma capa de canal diferente. E é isso, eu gosto bastante desse desenho. Quem sabe um dia eu finalizo, né? Pra colocar como a foto de perfil do canal. Esse desenho aqui também foi do quadro Refazendo Artes dos YouTubers. Esse aqui foi da Mayara Rodrigues. Eu curti bastante o resultado que ficou, principalmente o cabelo do Sasuke e também a roupa. A roupa ficou bem homogênea, sabe? E eu não tinha muita paciência pra pintar a roupa. Hoje em dia eu até tenho mais, só que é uma das partes que eu não gosto tanto de pintar é a roupa, sabe? E nesse desenho eu curti bastante o resultado que ficou. Ficou muito legal. Esse desenho aqui do Yuta foi uma referência que eu criei também. E deu um pouquinho de trabalho pra poder arrumar o rosto do Yuta, sabe? Pra poder fazer com que parecesse o Yuta. E no final ficou esse resultado. Eu gostei muito desse desenho, principalmente o efeito que eu fiz com a caneta Posca no cenário. Eu pintei tudo de preto e com tinta nanquim, né? E depois eu vim com a caneta Posca pra poder fazer a Rika de fundo. Eu gostei bastante, eu acho que deu um efeito legal. Eu acho que ficaria bem melhor do que se eu tivesse pintado a Rika mesmo com as cores originais dela, porque ia ficar um fundo muito cinza, né? Eu acho que não, tipo, perderia um pouco a graça. E eu gostei bastante desse desenho. Esse próximo desenho aqui, que também foi refazendo artes dos YouTubers, esse daqui foi do Dias Artes. Eu gostei muito dessa referência que ele fez, e principalmente do cabelo, gente. Tipo, o cabelo eu acho que ficou um brilho bem legal que eu fiz. E é isso, a pele também ficou bem bonita, principalmente aqui no braço, eu acho que ficou muito boa. E esses raios também, né? Fiz uma técnica diferente com esses raios, que eu fiz na folha separada e depois eu colei aqui. Eu acho que o resultado ficou bem legal. Todos os vídeos, né, gente? Eu acho que, tipo assim, todos os desenhos ficaram bons. Tem uns que ficaram melhores que o outro, mas eu indico vocês verem todos. Esse próximo desenho aqui, meu primeiro desenho de Chainsaw Man, foi o desenho do Denji. Eu gostei muito desse desenho. Tipo, a referência que eu fiz também, porque eu criei essa referência e eu acho que combinou bastante com o Denji. Só a única coisa que eu errei mesmo foi que eu esqueci de fazer a serra aqui na cabeça do Denji nessa transformação, né? Eu esqueci completamente, velho. Tipo, na referência eu nem me toquei. Também eu nem tinha assistido o anime, então foi uma das coisas que eu esqueci e não tem como voltar atrás, né? Mas o cabelo do Denji também ficou legal, o brilho que eu fiz, o rosto dele também, eu acho que lembra bastante o Denji e os traços também parecidos com os meus também. E ficou um desenho muito legal, ficou muito bom. Esse desenho aqui acho que foi o desenho que mais deu trabalho do canal. Não foi nem questão de pintura, foi em questão de fazer a referência. Pode parecer uma referência simples, né? Só que fazer uma cena de luta e fazer os dois personagens se complementando, sabe? E tendo ação, os dois tendo ação, é bem complicado. Então, fazer o Gyoko, principalmente porque não tem um model sheet, não tem uma concept art, fica difícil de saber, tipo, como fazer o Gyoko nessa pose. Eu tive que pegar muitas e muitas referências do Gyoko e também do Muichiro. Por mais que ele tenha o concept art, foi difícil também de fazer. A única coisa que eu gostei bastante mesmo desse desenho foi o cabelo do Muichiro e também da névoa.
O cenário poderia ter ficado melhor, principalmente essa parte aqui, ó, do fundo. Só que eu preferi deixar dessa forma, como se fosse um céu à noite e aqui fosse clareando por causa da névoa do Tokito. E eu curti o resultado. Eu acho que todos os desenhos que eu tenho aqui, né, são desenhos muito bons, eu gosto de todos. Pode ter um defeito ou outro, mas eu gosto de todos. E principalmente desse desenho porque foi um desenho que deu muito trabalho e eu tive que fazer, assim, técnicas e coisas que eu nunca pensei que eu ia fazer, sabe? Tipo, criar uma pose de luta assim, foi bem complicado, mas eu gostei bastante, principalmente fazer esses peitos aqui. A movimentação do Gyoko também ficou bem fluida. O do Tokito também, como se ele estivesse sacando a espada que tá aqui no cantinho. Ficou muito boa, sabe? E eu quero fazer mais essas poses de luta, essas referências. Dão trabalho, mas no final vale muito a pena. É um desenho que eu gosto bastante dele. Eu curti bastante o efeito que ficou no cenário. Ficou um cenário assim bem vivo. E por eu ter criado uma referência, né, eu gostei bastante do rosto do Satoru e também do Geto. Ficou bem legal, o rosto deles ficaram bem da hora. E uma coisa que eu gosto muito, tipo, em alguns desenhos eu gosto dele em total, mas tem uns que eu gosto mais de alguns detalhes. E uma parte que eu gostei muito, assim, da pintura, inclusive, foi desses brilhos que eu fiz aqui no cabelo do Geto. Eu acho que ficou bem legal. O cabelo dele é curto, então é mais difícil de fazer esse tipo de brilho. E eu gostei bastante do resultado que ficou. E o Satoru também ficou legal, tipo, pintura das roupas, o cenário também. Ficou um desenho muito bom. Esse desenho aqui foi para um quadro. Tem bastante views aqui no canal, que é o Refazendo Artes dos Inscritos, o primeiro vídeo. Eu gostei muito desse desenho, do resultado que ficou. Principalmente a roupa do Naruto ficou com uma pigmentação muito boa. A pele também, que deu bastante trabalho de fazer, ficou bem legal. E até mesmo o cenário, né? O cenário ficou até que bem homogêneo e o efeito ficou legal, tipo, no desenho, combinou bastante. Como eu não tinha assistido o anime, eu não sabia que pose fazer pra ela, então eu fiquei um pouco em dúvida. Eu peguei umas poses na internet e decidi fazer. Até que eu curti o resultado, mas agora que eu já assisti, né, Chainsaw Man praticamente inteiro, acho que eu tô tipo no 7º, 8º episódio, ela nunca faria essa pose, tipo, ela nunca estaria nessa pose porque ela é uma personagem tipo muito fechada, muito diferente dos outros personagens. Então essa pose não combinou muito com ela, mas em questão técnica mesmo, sem pensar no personagem, a pintura ficou legal, a pose também ficou bem dinâmica, principalmente o cabelo. O cabelo ele acompanha bastante a pose, sabe? Então ela tá inclinada pra frente e o cabelo acompanha também o braço dela que tá pra trás. E é um desenho que eu gosto bastante. O desenho aqui, em questão de pintura e também de trabalho, foi um dos desenhos que mais deu trabalho em questão da pintura. O desenho do Tokito e do Gyoko deu mais trabalho para poder fazer o esboço. Mas esse daqui, gente, é um desenho que eu gosto muito e com certeza colocaria em um quadro, porque tipo, a pintura é muito bonita e todos os detalhes também do Asta. Demorei muito, acho que deve ter demorado umas 3 horas só para poder fazer esboço, porque tem muitos detalhes, né? E como eu não faço grid, você tem que colocar os seus traços no desenho e também identificar cada coisa. Então foi difícil, foi bem difícil identificar alguns detalhes e algumas partes da espada dele, principalmente esse aqui do canto. Foi bem complicado, mas é um desenho que eu curto bastante. Esse desenho aqui do Doma, que foi para uma collab de luas superiores, né? Eu gostei muito desse desenho, eu acho que é um dos meus preferidos, porque eu criei a referência do zero e eu gostei do resultado que ficou, sabe? E principalmente essas flores de gelo aqui, o efeito que eu fiz. E ficou uma referência legal, eu gosto bastante dele. E próximo desenho também de Kimetsu, que eu fiz o quadro Refazendo Artes dos Inscritos. Eu gosto muito desse desenho, deu até um trabalhinho pra poder fazer. E eu fiquei até sem tempo, né, pra poder fazer ele direito. Poderia ter dedicado mais tempo, mas eu gostei muito do resultado que ficou. E principalmente o efeito, né, de luz amarela por causa da respiração do trovão. Gostei bastante dessa referência e da pintura também que eu fiz. Para esse desenho aqui do Shurato e também do Gai, é uma referência assim, simples, não tem nada demais. Foi até um presente que eu fiz, então esse desenho não vai ficar pra mim. E eu gostei bastante do efeito, principalmente da armadura do Shurato. Eu acho que ficou uma referência muito legal que eu peguei. E também a armadura ficou bem bonita, a pintura. Deu bastante trabalho, mas no final valeu a pena, sabe? Para esse desenho aqui que não foi pro canal, porque eu não tive tempo de gravar, né? Senão eu teria gravado, mas foi um presente também que eu fiz. E assim, foi uma das referências que pode parecer que deu, tipo, muito trabalho. Foi o desenho mais trabalhoso, só que, tipo, não foi, até que não foi, sabe? E eu gostei bastante de cada personagem aqui. Eu não assisti Attack on Titan inteiro, mas tive que pegar algumas referências e ficou bem legal. Eu acho que o que eu mais gosto desse desenho aqui, eu acho que é a Titã Fêmea e o Eren, sabe? Tipo,
Acho que ficaram os melhores de todos, assim. Chegando nos desenhos finais, né? O penúltimo desenho. Esse daqui da Rimeno, que eu fiz numa collab também. Eu nem tinha assistido o Chainsaw Man direito, então não sabia como fazer. A personagem, não sabia a expressão dela, a personalidade. Mas eu criei essa referência e gostei bastante do resultado. Só o cenário aqui, principalmente essa parte do fundo, que não ficou tão homogênea, sabe? Mas eu até que curti o efeito que eu fiz aqui com tinta acrílica para poder fazer a fumaça do cigarro dela. E ficou um desenho legal. Agora o último desenho, né, gente? Que saiu aí no canal, que também foi refazer em datas dos inscritos, o último vídeo. É um dos meus melhores desenhos em questão de pintura. Eu gostei bastante do resultado que ficou. E também do Sasuke, né, a referência. E o cenário deu bastante trabalho de fazer, mas eu acho que foi um dos melhores cenários que eu fiz em questão de céu. E a primeira vez que eu fiz céu à noite, então deu trabalho porque eu não sabia direito como fazer, mas o resultado ficou muito bom. Bom, gente, esse foi o vídeo, né, mostrando os meus desenhos de 2022. É muito desenho, eu vou pegar aqui pra vocês verem. Tipo, isso aqui é bem pesadinho, bem grosso, tipo, é muito desenho. E eu fico feliz por ter conseguido gravar, tipo, todos eles. Eu lembro que em 2020 e até mesmo 2021 eu gravei bastantes vídeos, né? Só que esse ano foi o ano que eu fiz mais vídeo pro canal. E eu curti bastante fazer cada desenho. E queria agradecer você também pelo crescimento do canal. Que no começo do ano o canal era pequenininho, acho que eu deveria ter uns 300 inscritos por aí. E eu consegui finalmente bater 1000 inscritos, tô quase alcançando a monetização, né? Só falta o tempo de exibição mesmo. E foi isso. Muito obrigado você que assistiu até o final. Esse foi o ano de 2022, né? Todos os meus desenhos. E o último vídeo, né? De 2022. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Falou!